Geraldo, meu caro, nesse início do século XXI, a gente tem assistido uma cena onde me parece que nós temos muito mais jovens em questões psicológicas, questões emocionais e de cabeça, do que era comum. É isso mesmo? É um cenário que a gente pode considerar real? Eu vejo que é um cenário muito paradoxal, porque é uma geração jovem muito privilegiada em diversos aspectos, a questão da comunicação, principalmente as tecnologias da comunicação, né, que mudaram de uma maneira tão drástica a internet. Então, uma geração que tem acesso a tudo isso, que no século passado a gente nem sonhava que um dia fosse possível. Verdade. A gente é a geração da carta. Sim. Escrevia uma carta, esperava da Europa, final dos anos 90, demorava 20 dias para chegar. Aí você respondia mais 20 dias. E a gente aguardava. A gente aguardava ansiosamente aquela alegria de abrir aquele envelope. A nova geração não tem nem noção do que é isso, mas paradoxalmente dizem especialistas e pesquisadores que é a geração mais deprimida da história. A geração mais com crises, todas as crises de ansiedade, crise de identidade, falta de sentido na vida. Isso parece um paradoxo. Um paradoxo. Você que lida com esses jovens, Geraldo, você conseguiria identificar, ou você já identificou, qual que é o gatilho, qual que é a angústia dentro da nossa sociedade, o que tem provocado esse aumento de casos junto aos jovens? A gente toma muito cuidado para não generalizar, né, e tratar cada caso como caso, mas algumas características em comum a gente pode ver uma dificuldade de lidar com pressão, com cobrança, com pressão, e não quero parecer o tiozão, né, antiquado, e nem desrespeitar a atual geração, mas ver que as nossas gerações passadas, de certa maneira, lidaram com crises e com pressões de uma maneira mais tranquila. Então eu vejo uma geração sofrendo de maneira enorme por questões que a gente considerava tranquilas, né? Demandas de faculdade, de prova, de trabalho, demandas que fazem parte da vida de todo mundo, sempre fizeram, a gente lidou com isso, tinha as nossas preocupações. Para a atual geração, para muitos é o fim do mundo, né? Alguma demanda, algum compromisso, alguma responsabilidade. Vejo uma geração que faz, que batalha, que estuda, que trabalha, mas que sofre muito. Não estou dizendo de pessoas acomodadas, de pessoas que estão se dedicando muito, se esforçando muito, mas sofre além do que seria necessário. Às vezes eu ouço umas demandas e eu falei assim, não acredito que a pessoa está sofrendo tanto por causa disso. Mas há, acho que uma dificuldade mesmo de lidar com muitas demandas, com necessidades, cobranças e responsabilidades. E, naturalmente, que esses jovens tiveram pais. Sim. Tá? De certa forma, é muito comum a gente dizer que a manga não cai longe da mangueira. Sim. Né? Normalmente, uma determinada geração ela é fruto de como a geração anterior se comportou. Sim. Ou educou. Sim. Então, será, é uma hipótese que eu estou levantando, será que a maneira com que a nossa geração, a geração anterior, educou os próprios filhos, educou essa geração, é que engatilhou esse tipo de insegurança? Sim. É uma coisa que eu vejo muito em comum. Anos atrás, a 4ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte começou a fazer trabalho com profissionais do sexo, travestis, que faziam ponto perto da igreja. Ela fica perto de uma avenida que chama Avenida Pedro II, que tradicionalmente era um local de muitos profissionais do sexo. A igreja começou a fazer um trabalho e todo dezembro fazia um almoço de Natal. E eu me lembro, e eu fui chamado para falar no almoço de Natal das travestis, falei, saí de lá e fui visitar um jovem que era outra história, completamente diferente das travestis, né? Um jovem mais ligado em movimentos de cultura urbana associados à violência. E foi interessante que naquele domingo
eu estando com dois tipos de pessoas completamente distintos em tudo, no final da noite eu cheguei a um denominador comum. O que existe em comum entre um e outro foi uma ausência paterna em algum momento, pelo menos algum momento importante da infância. Então, comecei a perceber isso em praticamente tudo que eu trabalho, em todo ministério, todo tipo de trabalho, de rebanho, eu comecei a ver isso quase como, não generalizando, como denominador comum. Trabalhos que a gente ainda faz em presídios de adolescentes, em Belo Horizonte. Então, a gente vai ver em comum uma ausência paterna real, física, ou uma ausência paterna afetiva. Em algum momento da infância, vai gerar um monte de lutas e de feridas na vida adolescente, jovem e na vida adulta. Então, eu vejo esse denominador em comum, porém, e a gente encontra também jovens que cresceram em lares que eu vou chamar de estruturados, com pais presentes, com pais carinhosos com as suas mães, não tem história de abuso, de violência, de desrespeito, de grito, que também esses jovens têm as suas crises de ansiedade. Então, eu diria que assim, o leque se ampliou. Talvez a questão atingiu outras categorias também. Mas a questão da paternidade é um fator importantíssimo. E de vez em quando eu falo isso em grupos de amigos, e em palestras, em aulas. Eu falo, a gente tem que ensinar novamente sobre paternidade. Tem toda uma briga política, uma briga ideológica, que está aí, faz parte, a gente tem que discutir as questões ideológicas e políticas, mas quando estava aquele muito discurso, tal movimento quer destruir a família, tal grupo quer destruir a família, qual ideologia quer destruir a família, eu falei, não, gente, para com isso, a família já está em crise há muito tempo, A família já está em crise, os homens estão perdidos, os pais estão perdidos. A gente precisa reensiná-los, reeducá-los, curá-los, curar a ferida dos pais. E eu vou sempre lembrando a última recomendação lá do último livro do Velho Testamento. Deus vai mandar o espírito de Elias e converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu falei, meu Deus, como que isso é necessário, como que isso é real, como que isso é verdadeiro, como que isso é contemporâneo, como que é uma necessidade urgente. Essa necessidade de trabalhar novamente a questão da família, principalmente a questão da paternidade. Eu digo isso, assim, eu ainda não me casei, ainda não tenho filhos biológicos, mas tenho vários filhos que me adotaram como pai. São vários. Me chamam de pai, têm ciúme um do outro, alguns já são pais, então virei avô já, e eu vejo isso muito forte, muito forte. Alguns não conheceram seus pais biológicos, outros conheceram seus pais biológicos, mas eu vejo em comum, nenhum deles teve carinho e afirmação do pai. Nenhum deles teve. Os que tiveram pais presentes, ou não deram carinho e afirmação, ou, além disso, deram desprezo e bullying e xingamento e muitas vezes violência física. Eu já abordei jovens bonitos, universitários, inteligentes, sabem tudo de tecnologia, mas exaustos da vida, querendo morrer, pedindo a Deus, Deus me leva, não quero viver. E a gente vai ver ali uma dor muito profunda que vem das dificuldades da paternidade na infância. Então, é uma área imprescindível que a gente tem que olhar com muito carinho e tem que procurar sarar nós que estamos vivos e socorrer as novas gerações de pais. E já começa com alguns conselhos simples. Sim, pais, sejam carinhosos com seus filhos. Sejam carinhosos afetivos. A gente vai explicando para os jovens, Por isso, os pais das outras gerações aprenderam que a função dele era manter a casa, ele trabalhar, ele ganhar o sustento, ele pagar as contas, ele colocar comida. Muitos dos nossos pais e avós aprenderam assim. Sim. Eles não receberam afeto também. O modelo deles de masculinidade, de paternidade, era o que mantém, o que sustenta.
Hoje a gente pode dizer com toda propriedade, com toda humildade também, eles não tiveram as informações que a gente teve acesso, que pai, isso é importante sim, mas tem algo que é mais importante ainda, que é a presença afetiva e física. A gente fala, pai, pega os seus filhos, põe no colo, abraça, afirma, faz isso com o menino, faz isso com a menina. Porque eu digo isso, a maternidade, de maneira geral, não falhou. Como jornalista, eu falo assim, né? Pai que abandona filho não é notícia de jornal, não existe notícia de jornal. Mamãe que abandona é notícia, porque não é a regra, é a exceção. Mãe que abandonou o filho é notícia. Pai que abandonou não é. Então, a maternidade cumpriu o seu papel, a paternidade não. Geraldo, a que você acreditaria esse fenômeno? Né? Então, nós temos um fenômeno geracional de pais, no sentido de cidadãos do sexo masculino, que foram responsáveis por gerar uma nova vida e que não efetivamente assumiram, seja financeiramente, seja presencialmente, seja materialmente, seja carinhosamente, deixou ali um vácuo. A que ou a quais razões podemos acreditar esse fenômeno? Que é um fenômeno geracional. Sim. A gente está entendendo na sua fala que não aconteceu numa família. Sim. E não aconteceu numa cidade ou numa região brasileira. A gente tem como fenômeno geracional. Então nós temos aí uma origem, possivelmente social, sim, ou cultural, ou espiritual, comum. Isso. Podemos dizer, uma geração que não soube ser pai, sim, ou não quis ser pai, ou será que não teve referência de pai, ou foi impedido de ser pai, ou foi cerceado. Enfim, estou levantando um monte de hipóteses, sim, que eu não faço ideia. Sim. Você que é um profissional da área, Geraldo, você consegue levantar, trazer alguma hipótese por que desse esvaziamento da paternidade? Uma das hipóteses que eu levanto é, historicamente, uma divisão muito rígida de papéis de gênero. Né? Então, o homem se comporta dessa maneira e a mulher se comporta dessa outra maneira. Eu vejo que toda a sociedade é muito prejudicada com isso, os homens também são muito prejudicados por isso, né? Porque lhes foi ensinado um papel, dentro desse papel, inclusive, a questão de sentimentos, ele era ensinado a não demonstrar sentimento. Né? Havia alguns slogans, alguns ditados, que homem não chora, igual o choro, menino. Então a gente via uma educação passada de pai para filho, que privilegiava a força física, a força para o trabalho, e reprimia as manifestações de sentimento e as manifestações de afeto, né, como demonstração de força. Isso a gente vai ver em culturas antigas, culturas pagãs, né, os guerreiros da Grécia Antiga. Não vou dizer que é uma coisa recente do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Eu acho que vem desde a antiguidade e chegou até os nossos pais, os nossos avós. E de não poder demonstrar sentimento, e de não poder ter expressões de afeto, poder isso tudo muito reprimido. Eu sempre dizia isso em estudos sobre sexualidade. Eu falo, a gente tem que ter compaixão do macho, do machão, porque o machão, ele foi criado dentro do armário, e o armário é muito apertado, que ele não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar sentimento, não pode chorar, né? Não pode demonstrar afeto, não pode demonstrar apreciação de outro homem, beleza não pode, não, bonito sou eu, meu pai. A gente via homens falando isso, repetindo, né? Ah, o outro cara é boa pinta. Então, várias coisas da cultura que isso vai chegar no casamento. No casamento, gente, eu vi um jovem recente agora, esses 26 anos, de 26 anos, casado
com a esposa linda, foi um choque para mim, porque ele não consegue ser carinhoso com a esposa. Ele não tem crise nenhuma de orientação sexual, né? Ele é de um comportamento hétero, ama a esposa, tem intimidade sexual com ela, mas fora disso ele não consegue expressar. E ele falou comigo, não, eu não aprendi, na minha cabeça eu estou sendo fraco. Né? E eu pensei assim, meu Deus, nós estamos no primeiro quarto do século XXI, uma nova geração, não tem nem 30 anos, ainda está reproduzindo isso. Então tem coisas que a gente pensa que ficaram no passado, e a gente vai descobrir que não, que ainda é uma demanda muito grande, a gente tem que abordar as mesmas questões e falar os mesmos assuntos, e entender, assim como as mulheres conquistaram o direito de vivenciar diversas experiências profissionais, de trabalho, de estudo, de liderança, que antes eram apenas restritas aos homens, os homens também aprenderem, ter o direito de ter comportamentos que antes eram restritos às mulheres. A gente vê muita coisa boa, né? Por exemplo, muita demanda. Hoje existem pensamentos de tentar uma política de que aumente nos dias quando o casal tem um filho, né? Da licença paternidade, de aumentar, que a mulher tem 3 meses, desculpa aqui se eu errar os números, e o homem tem 6 dias, não, desculpa aqui a falta de exatidão nos números, né? Então, gente falando, não, a gente tem que dar para o pai também uma licença paternidade maior. Né? Existem essas discussões hoje, que são muito boas, que são muito oportunas, e a sociedade construindo isso é bom para todo mundo. Toda a sociedade ganha. Perfeito. E um fenômeno que a gente também tem visto e tem se falado a respeito, que é o aumento de comportamentos autodestrutivos, né? Levando até ao suicídio, entre jovens. Sim. Isso é um dado estatístico, claramente vem se aumentando. Graças a Deus isso não é noticiado, porque não é uma notícia para se dar. Você consegue, Geraldo, ter alguma pista também em relação a essa questão tão severa, né, que são os pensamentos de autoextermínio ou automutilação? Tem alguma pista? Tem um outro fenômeno geracional também, muito complexo. Eu pensando em termos, vou dizer, espirituais e teológicos, antes de eu pensar alguma coisa da questão social, eu digo assim, a minha formação de ensinamento bíblico, ela vem do presbiterianismo, onde eu fiquei 10 anos da minha adolescência e juventude. Então, não sou da linha chamada pentecostal, com todo respeito a todas as linhas, né? Então, o que eu falo é com muito cuidado, com muito zelo, né? Que eu entendo que há uma questão espiritual. Indubitavelmente, há uma questão espiritual. Nos anos 90, quando a nossa comunidade em Belo Horizonte, Caverna de Adulão, começou os seus trabalhos, trabalhando com as subculturas, com os roqueiros, né? Com os grupos de subcultura urbana, góticos e punks, a gente vê que naquela época era muito comum manifestação espiritual maligna, explícita nas pessoas. Possessões mesmo, malignas explícitas. Em relação aos jovens que iam a frequentar a Caverna de Adulão. Jovens que iam nos nossos shows de rock, iam assistir os shows das nossas bandas. Manifestavam, a gente ia entrar na vida deles, ia conversar. Era muito comum, eu fiz um pacto no cemitério, eu achei o crucifixo enterrado dentro da caverna, Gruta de Maquiné. Eram várias narrativas, né? Eu me lembro de uma garota que ela havia tatuado uma serpente nas costas e a cabeça da serpente entrava no ânus dela. Era um pacto que ela tinha feito com entidades malignas. Então, assim, a manifestação do mundo espiritual maligno era muito comum, praticamente toda semana, e alguém manifestava, e de uma coisa que a nova geração não viu, né? E com muita agressividade, aquela voz grossa, eu vou matar,
eu vou destruir. E o que eu percebo? Esse tipo de manifestação hoje é muito raro. Então, eu entendo com todo respeito, que não é minha área, mas eu penso assim que o mundo espiritual maligno, ele passou a agir de maneira diferente. Então, como se ele mudasse a estratégia. Então, antes havia toda aquela manifestação, ficava muito explícito que havia ali uma coisa maligna. Hoje, não existe essa manifestação explícita, mas eu percebo, eu sinto que o mundo espiritual maligno está ali na opressão e na angústia, e muito possivelmente nos chamados dardos inflamados do maligno, dando sugestões. Acaba com tudo. Para que você está continuando no sofrimento? Depoimentos de pessoas que tentaram acabar com a vida que a gente ouve, às vezes a ideia surgiu assim, já está no processo de angústia, evidentemente, mas a decisão, às vezes, surge assim, do nada, entre aspas. Não é o momento que aconteceu uma crise pior, uma briga pior, uma enfermidade, não. Às vezes é um momento, uma coisa mais leve que dá um gatilho. Vamos usar essa expressão. Às vezes o gatilho é de uma coisa corriqueira. Eu visitei, semana passada, num dos hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte, visitei um jovem que havia tentado acabar com a vida, e ele estava num momento tranquilo. Ele tinha passado por uma grande luta, uma grande tribulação, porque ele tem uma filha do primeiro casamento, muita dificuldade com a mãe da filha do primeiro casamento, e houve crise na empresa dele, ficou tempo sem pagar a pensão, chegou a ordem de prisão, ser preso, porque devia mais de 10 mil reais em pensão alimentícia. Então, para ele foi uma crise muito grande, me ligou, falou, vou ser preso. Eu vi que ele sofreu muito com isso, Foi um caos, mas resumindo essa história, ele conseguiu pagar. Então, se passou de uma batalha muito grande, uma semana depois, não foi relacionado a isso, ele tentou acabar com a vida. Eu até conversando com ele, assim, no senso de humor, eu brinquei, falei, que isso, irmão? Depois você venceu aquela batalha tão grande lá, falei, que brincadeira é essa? Eu já tenho intimidade para acompanhar, para tratar dessa maneira, Claro. Não é menosprezando. Claro. Eu falei assim, por que você não me ligou? Você quer surtar? Me liga, nós vamos surtar juntos. Ele falou, não, Geraldo, seu telefone não atendia. Mas amei. O telefone não atendia. Meu telefone não atendia. O telefone não atende. Acho que estava no silencioso. Eu vou derrubar a linha geral. Mas assim, eu preciso pegar esse fato, esse personagem. Há um mundo espiritual maligno, sim. Há todas as questões sociais, as questões geracionais, as questões de afeto, as questões de paternidade, as questões de demanda, de pressão social, a questão econômica, uma garota que eu fui levar agora recentemente, ela teve um surto, e eu levei em Minas Gerais, nós temos na rede pública um órgão que se chama CESAM, é Centro de... Gente, desculpa, viu? Alguma coisa de saúde mental. Reabilitação, desculpa. Irmãozinho, gente do CESAM, me perdoa, viu? Cabeça não tá boa não, tá? Mas alguma coisa de saúde mental. Então, é o órgão público, gratuito do SUS, que você tem uma consulta de emergência. Você vai lá e tem um psiquiatra de emergência. Então, eu levei uma irmãzinha jovem, 22 anos, e não era a queixa principal dela, mas toda aquela entrevista que a profissional faz lá, antes de passar para o médico psiquiatra, eu acho que há uma assistente social que faz lá uma grande entrevista. Foi perguntando tudo, família e tudo. Na hora que chegou no trabalho, ela falou, você até gosta do meu trabalho, mas é muito pesado, trabalho em shopping. E tem uma folga por semana, na terça-feira. E é um trabalho pesado de shopping. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, como que essa pessoa vai ter vida social? Como que ela vai estar domingo no culto? Como que ela vai participar do louvor, da diaconia, de qualquer coisa? Não. Ela tem um domingo de folga por mês. E ela surtou, tem uma folga por semana, na terça-feira. Pegava 3 ônibus para ir para voltar do trabalho. 3 ônibus, E a menina surtou.
Então eu vejo que existe parte da questão social, da desigualdade social, da concentração de renda, né? E o que atinge muitas pessoas. A gente estava vendo ontem uma estatística do IBGE, 60% dos brasileiros ganham até um salário mínimo. 60% da população brasileira ganha até R$ 1.500 por mês. Né? Então, é uma realidade que passa muito desapercebida para a classe média, na sua correria, no seu carro, na sua prestação da casa própria, no seu cinema do shopping e no seu culto no domingo. 60% ganha até R$ 1.500 por mês. Então, a gente vai ver vários fatores, né, da desigualdade, da pressão, a conta que chegou, o boleto que chegou, o dinheiro que não vai ter para pagar a conta para pagar comida. Falta de lazer, ver a necessidade, ver alguém que é dependente tendo necessidade. Eu lembro muito da música do Djavan, né, que chama Esquinas, que é muito forte, que ele cantava assim, perdoa, tá, gente? Eu não sei cantar, não. Mas é assim, só eu sei as esquinas porque passei, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. Né? Então a gente fica imaginando alguém, um pai de família, uma mãe, que vê um filho criança passando necessidade, e ele não é vagabundo, que vive nas tetas do governo, da Bolsa Família. Não é. Não é esse discurso, irmãozinho. Por favor, né? Tire esse discurso. Não é. A gente trabalha com comunidade, a gente trabalha com favela, a gente trabalha com periferia. As pessoas trabalham muito. Tanto homens como mulheres trabalham muito, saem de casa cedo, de madrugada, pegam ônibus lotados, atravessam a cidade, levam uma marmitinha para almoçar, trabalham muito, 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 né? E sofrem com toda essa questão de desigualdade que a gente ainda vê no Brasil, né? Várias políticas públicas a gente vai celebrar, evidentemente, pode, um momento, conversar sobre isso, várias melhorias, o SUS que a gente tem no Brasil, que não existe em outros países do mundo, tem um monte de coisas boas, sim, que a gente reconhece, que a gente celebra, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que é um grande desafio, há uma grande caminhada, há uma grande desigualdade, há uma concentração de renda muito iníqua, muito injusta. A gente vive num sistema capitalista cruel, não estou falando de ideologia, né? Só um dado que a gente ouve todo ano, lucro dos bancos. Todos os anos os bancos têm lucros recordes. Na pandemia, os bancos tiveram lucros recordes. Então a gente vê um sistema financeiro mas, Geraldo, continua tendo mas lucro. Coitado dos banqueiros, eles têm que trocar de iate todo ano. Ele não pode andar num jatinho, não, velho. Não pode ser aquele mesmo iatezinho. Você não tem dó dessa de 20 milhões de dólares. Eles não tem dó, né? Eles sofrem muito, né? Aquela Ferrari já está ultrapassada. Né? Aquele Rolex de 500 mil reais, até os pastores estão usando. Então, eu que sou banqueiro. Ai, Geraldo. Nossa, olha o veneno. Olha o veneno, né? Geraldo, olha só. Você falou agora há pouco dos paradoxos, né? Geracionais, mas tem alguns paradoxos religiosos que eu acho muito curiosos. Tanto os católicos são cristãos, como os protestantes, onde a gente tem evangélico, pentecostal, neopentecostal, também são cristãos. Né? Cada um a seu modo, sim, mas todos rezando na mesma cartilha, com perdão da expressão, que é a Bíblia. No caso do catolicismo, a gente observa que o católico ele tem o hábito de venerar os mortos, em especial os santos mortos. Né? Por outro lado, os evangélicos têm o hábito de venerar os vivos, os santos vivos. Os ídolos são os pastores que estão vivos. Então, um gosta de defunto, outro gosta de gente viva, mas a gente percebe uma certa veneração e adoração dos dois lados. E tem um outro paradoxo também, que é
Na igreja cristã católica, o sacerdote não pode se casar. Se o sacerdote se casar, tiver um cônjuge, nós temos um problema. Isso. Ele é obrigado a não casar compulsoriamente. Sim. E no caso da evangélica é a mesma coisa, só que ao contrário. Isso. Se nós tivermos um líder religioso, um pastor que não casou, Sim. é ele que não é visto Sim. muito bem. Então, um é obrigado, tem que ter o voto de castidade Isso. compulsório. Isso. Mas, se nós tivermos no evangélico o voto de castidade facultativo, ele não é bem-vindo, Sim. nem bem visto. Você é claramente um pastor Sim. solteiro, Sim. que não é mais jovem. Eu não sei se o seu voto de castidade... Há discordância. Intrigas da oposição, né? Intrigas da oposição. Mas, enfim, nós já passamos dos 40, então nós não passamos. podemos mais ser considerados tecnicamente pelo IBGE jovens. Nem eu, nem você, não, né? Eu confesso que já estou descendo a montanha. Até 50 você está subindo, né? Até 50 você já começa a descer. Começa a descer a montanha. Comecei a descer. Começou a descer a montanha, exatamente. Ainda bem que a sabedoria aumenta, né? Isso. Aí às vezes sobeja. Sabedoria, esse é o bônus. É o bônus, Mas eu não sei se você fez ou fez voto de castidade, mas sabemos que você é um pastor solteiro. Isso já causou algum problema, alguma rejeição, alguma confusão junto às igrejas, junto à instituição evangélica, ou passa batido, não é assunto? É um assunto que eu acho que eu nunca parei para refletir profundamente sobre a reação das igrejas. Eu teria que parar e pensar. E também são épocas diferentes. Eu fui ordenado pastor no final dos anos 90, né? Então eu estava ali com 30 anos, e então, é mais tranquilo ver um jovem de 30 anos solteiro. E eu acho que o tempo, né, o tempo voou, e eu acho que pelo menos para grande parte da igreja brasileira, que já caminha comigo, se acostumou comigo, as igrejas de Belo Horizonte, as lideranças de Belo Horizonte, então sempre foram acompanhando minha vida e ficou algo tranquilo, né? Eu dei aula durante 10 anos na escola do Diante do Trono, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, então eu sempre tive um bom trânsito com as igrejas de Belo Horizonte e com várias igrejas do Brasil, também por causa do meu trânsito dentro da missão Jocum, né, como professor, como preletor, dando aulas em Jocum do Brasil inteiro. Então eu tive eu acho, fui muito bem recebido. Eu fui muito bem recebido. Eu posso dizer que em termos de igreja brasileira, em termos de liderança, eu sempre fui muito bem recebido. O que a gente ouve de vez em quando são alguns comentários aleatórios, individuais, de algumas críticas, algumas mentiras, umas fofocas, né? De vez em quando alguém me conta assim que ouviu, e eu confesso que, gente, é o meu lado ruim, não é Cristo não, tá? Porque aí eu morro de rir, dou uma gargalhada. Sabe qual é a minha inspiração? Vou confessar para vocês. Pode confessar. Uma música da MPB, que é do Noel Rosa. Noel Rosa, se eu trocar os nomes, me perdoe, né? Último Desejo. Que é lindo, lindo, lindo. Um monte de gente gravou. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem recado, sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo tenho, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero teus beijos, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não,
Diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga a elas que eu não presto, que meu lar é um botequim e que eu arruinei sua vida. Eu não mereço a comida que você pagou para mim. Eu te confesso. Essa foi a minha inspiração. Tipo assim, não gosta de mim, fala mal. Fala mesmo. mal, então. Fala que eu não presto, fala que eu fiquei com todo mundo. Surge um monte de história assim, né? Fala que eu fiquei com fulano, ciclano e tal. Fala, gente, mas falei, esse é o eu caído do Geraldo, não é Cristo, não, tá? Eu até falei, gente, deixa eu confessar aqui, né, rede pública. Meu sonho, eu sei que isso não vai acontecer, é que as pessoas que me criticam escrevessem uma biografia não autorizada falando mal de mim, entendeu? Eu ia adorar ler as histórias. É o meu lado mal, gente, é o meu lado carne, é o meu lado caído, é o meu lado que Cristo não reina. Mas eu digo, né, eu brinco com isso, mas eu tomo todo cuidado por causa da coisa que para mim é muito forte, não da questão minha, moralista, do meu nome, mas a grande responsabilidade que eu tenho com o Evangelho. A palavra fala, ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Né? Ai daquele. Então, tem umas passagens que eu sempre tomei com muita força, com muita reverência. Há muitas questões que eu não entro em debates nas redes sociais, por exemplo, porque eu tenho isso para mim. Né? Muitas vezes eu penso assim, eu como cidadão, eu como jornalista, eu poderia entrar nesse debate aqui. Mas eu penso assim, eu como pastor, eu tenho uma outra ética também. Né? Como pastor, eu tenho uma outra ética, eu tenho os outros limites, e que eu me abstenho de participar desse debate, porque, como pastor, eu tenho que tomar mais cuidado, porque quando eu me exponho publicamente, não é o jornalista ou não é o cidadão Geraldo, né? Eu acabo representando o Evangelho, representando a Bíblia, representando Jesus. Então, por isso que o meu lado mal fica bem quietinho. Bem quietinho. Compreensível. Fica bem quietinho, gente, mas ele existe, tá? Uma vez minha irmã veio e marcou um almoço comigo, pisando em ovos. Ó, já vou te falar uma coisa que me procuraram, mas eu não posso falar quem foi. E, por favor, você não me pergunta, mas eu estou preocupado que falaram isso de você. Eu falei, quem dera, irmã! Foi tão legal a fofoca. Eu falei, espalha! Minha autoestima foi lá em cima, entendeu? Eu falei, eu tô assim ainda. Nossa, cinquentão. Falei, nossa, espalha. Fez bem pra minha autoestima a fofoca. Eu falei, irmã, infelizmente é mentira. Não tô com essa bola toda, não. Mas ela morrendo de medo de me contar. Eu falei, nossa, que fofoca ótima. Nossa, eu tô bem, hein? Tô desejado desse jeito. Ainda tô na pista, tô no mercado. Falei, irmã, não, isso é fofoca. Nunca aconteceu. Geraldo, a igreja que você pastoreia, sim, que tem um nome bastante exótico e bastante significativo, que eu gosto muito, que é a Igreja Caverna de Adulão. Lá sabemos que é uma igreja que sai um pouco do padrão, né? De uma igreja tradicional, o que é muito bom e profícuo, e dá oportunidade de outras manifestações religiosas e abraçar um público diferente que uma igreja extremamente tradicional não conseguiria alcançar. Atualmente, quais os públicos são mais afeitos à teologia, aos costumes e às práticas da Caverna de Adulão? A caverna surgiu para o lema que o pastor Fábio trouxe da Missão Volantes de Cristo, lá do Rio de Janeiro, onde ele estudou com a Tânia. O lema da Missão Volantes é ir aonde a igreja não vai e alcançar quem a igreja não alcança. Assim, o pastor Fábio e Tânia chegaram em Belo Horizonte nos anos 90, com o objetivo de um ministério de alcançar as subculturas urbanas, ligadas à cultura, à música, especialmente ao rock. E o objetivo inicial era ser apenas um ministério para evangelizar e levar para as igrejas. A maior parte das igrejas não entendeu. Então, inicialmente, vocês atendiam e serviam e evangelizavam dentro da cena cultural do rock underground. Isso. Tá.
que Belo Horizonte é capital nacional do metal, do heavy metal, por causa de bandas de expressão mundial como Sepultura. Então, Belo Horizonte é a meca do metal, até hoje. Nos anos 90, era uma subcultura muito imensa. Então, alguns locais da cidade, você via centenas de jovens de cabelo grande, de camiseta de banda, e o assunto era banda. Então, pessoas do mundo inteiro ligadas à contracultura do metal sabem de Belo Horizonte por causa da banda Sepultura. A banda Sepultura encerrou carreira, 50 anos, 50, 40, né? 40 anos de carreira. 40 encerraram e falaram, gente, nós já tocamos 140 países, está na hora de parar. A gente até brincou, falou, já existe 140 países. A galera brincou. E o que vocês vão fazer agora? Agora a gente vai para a Sepultura. Então, porque a contracultura não curte só a música, a contracultura é muito legal, que sabe da música, sabe do artista, sabe do baterista, sabe do arranjo, sabe de tudo. Sabe onde nasceu, sabe a comida predileta. Então, qualquer local do planeta que você vê algum jovem, você vai identificar que é da subcultura do heavy metal, você se identificar do Brasil, Belo Horizonte, vai falar Sepultura. E esse ainda é o público principal? Nos anos 90, era como água e óleo para as igrejas. As igrejas nem chegavam perto, nem dialogavam. Foi o que o pastor Fábio fez. Viu que essa geração queria uma espiritualidade cristã também, mas que não conseguia ficar nas igrejas por causa de questões culturais. Então, durante 3 anos, era o ministério que evangelizava, já havia células, grupos de estudos bíblicos nas casas. Sábado à noite, ou era show, ou era culto na praça. Sexta-feira era vigília de oração. E o Fábio tentou levar para as igrejas. Poucas igrejas entenderam e apoiaram, mas depois de 3 anos, o que o Fábio percebeu? As poucas igrejas que apoiavam, o pensamento era assim, esse Fábio, cabeludão, malucão, com tatuagem, ele está evangelizando. Então ele pesca o peixe. Aqui a gente limpa. Então, jovem, agora que você entregou a vida para Jesus, corta esse cabelo, tira esse brinco, nem se falava piercing. Tira o brinco, renuncia essa tatuagem, queima essa roupa preta, queima todos os seus discos lá no monte. Então, estou resumindo aqui, tá, gente? Sem querer ser superficial, mas quando o Fábio percebeu isso, ele viu que não teria como levar aqueles jovens para as igrejas. Teria que assumi-los como igreja. E os jovens não entendiam por que Fábio queria levar para as igrejas. Para eles, o ministério chamava santuário. Santuário é a minha igreja, o Fábio é meu pastor. Por que a gente tem que ir para outra igreja? Aí o Fábio, muito sábio, quando ele sentiu que tinha que assumir o grupo como igreja, ele chamou um outro pastor que não tinha nada a ver com a cena underground. Eduardo Lucas, médico, branco, sem piercing, sem tatuagem, e gerou, inclusive, a primeira divisão do grupo. Primeira divisão, um grupo de 15 meninos abandonou o trabalho, e eu me lembro, a gente estava na Praça da Liberdade, o líder deles chegou lá e falou, Fábio, a gente está saindo, que a gente não concorda com o pastor Eduardo, porque nem cabelo grande ele tem. Não. Se não tem cabelo grande, não tem pregação boa. Era muito radical. Não tem a ver. Vou fazer a defesa deles. Tipo assim, não, nosso trabalho é underground, é para roqueiro, é para maluco, né? É para cabeludo, é para drogado. Esse cara não tem nada a ver. Vou dizer na melhor das hipóteses, tá? Tem nada a ver. Limpinho desse jeito, nem o Espírito Santo está nele. Foi assim, a gente falou hoje com muito carinho, nunca tivemos ressentimento, né? Todos procuraram o Fábio depois, pediram perdão, menos um. Menos um. Todos. Esse um deu muito trabalho pelo Brasil. Mas todos pediram perdão. Eu quero o CPF. São irmãos queridos. CPF, todo mundo quer ver. E aí, brincadeira. Quando virou igreja, o Eduardo veio com a turma dele, a mãe dele, a esposa, a cunhada, todo mundo sem piercing, sem tatuagem, é um povo que eu vou chamar de convencional. Então, já virou uma igreja eclética desde o princípio. Então, a dona Rita, mãe do pastor Eduardo, toda fina, educada, fala baixo, ao lado de uma menina com 30 piercing na cara. Então, nos anos 90 a gente viveu isso. Nos anos 90 a gente viu nascer muitas dezenas de bandas
cristãs tocando rock. Uma delas, do nosso querido Tiago Rodrigues Gonçalves, que foi fundador da Jocum, aqui em Brasília. E é muito forte eu poder falar isso, porque ele montou uma base numa região chamada Gama, e a gente foi muito lá, a gente acompanhou desde o princípio, eu dei muita aula lá. O Tiago já está com Deus na eternidade, o herói da fé da minha geração, uma das pessoas, Tiago e Michele, os dois são das pessoas mais lindas, mais preciosas, mais tudo bíblicas e de coração, e de Jesus, e de entrega, de amor, e de simplicidade, e de acolhimento, e de abraço, de tudo que você pode imaginar, de adjetivos. Os adjetivos que ainda não foram inventados são Tiago e Michele. Né? Deus tomou o Tiago para si. Deus pega alguns jovens de vez em quando, a gente não entende, fica com muita raiva, né? A gente briga com Deus. Mas a gente está no Cronos, né? E o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, assim, o Tiago foi um dos que montou banda, e o Tiago montou praticamente a primeira banda cristã no estilo grunge. A gente tinha dezenas de bandas nos estilos do metal, todas as subcategorias do metal, né? E o grunge é forte no final dos anos 90. Tiago monta uma banda e vai começar uma nova geração num outro estilo também chamado hardcore, que hoje o hardcore hoje é mais forte do que o metal no Brasil, em Belo Horizonte. Então, a gente viveu isso no início do século XXI. A Caverna tinha 20 bandas. Então, a gente tinha 80 jovens envolvidos com banda, 4 cada banda. 80. Eu lembro que eu fiz uma listagem na época, nome por nome. E todas bandas de rock. Todos membros da igreja. De confissão cristã. Isso, todos cristãos, crentes protestantes, membros da Caverna de Adulão, com suas bandas que tocavam no secular. Que tocava no secular, tocava evangelizando as bandas seculares. Porque a letra era uma letra que trazia o evangelho como base. Isso, coisa estabelecendo diferente. contato, relacionamento. Né? Então a gente chegou a ter 20 bandas, e eu lembro que eu contei, eram 17 de metal, uma de grunge, que era do Thiago Perfection, uma de hardcore, que era Fissalia, do Fredinho, e uma de rock and roll, que era Éfata, do Afonso, veterinário. Né? Então 17 de metal. Então foi muito lindo a gente acompanhar isso. O Tiago, antes de casar, solteiro em Belo Horizonte, liderando evangelismo, as viagens dos impactos evangelísticos da Jocum. Numa dessas viagens ele conheceu a Michele, se não me engano foi Caldas Novas, que a Michele foi e tal. Todas as meninas eram apaixonadas pelo Tiago, todas as meninas tinham fã-clube, e ele era na dele, dava atenção para nenhuma, elas ficavam com raiva, e aí a Michele era a única que não demonstrou nada. Como é que é a coisa do coração, né? Michele, na dele, não deu nem olhar para ele, ficou afim dela. Eu conto, eu vou escrever essa história, vou contar tudo, viu, Michele? Mas então eu até esqueci a pergunta que foi, né? Até perdi. Eu acho que é o perfil hoje. Perfil hoje, gente. Perfil hoje lá na Caverna de Adulão. Muitos desses jovens hoje agora é sertanejo, estão casados, têm seus filhos. Não, sertanejo não. Hoje é funk. Não, sertanejo não. Veio uma geração da cena eletrônica, de DJs da cena eletrônica, falando de questão de música. Certo. Né? Veio a turma da cena eletrônica, e depois, 20 anos atrás, a gente foi procurado por um empresário que construiu um prédio de apartamentos dentro de um complexo de vilas e favelas chamado Morro das Pedras. Não conseguiu vender apartamento nenhum por causa do tráfico local. Ele quis doar para uma instituição filantrópica, chegou até a gente, então a gente subiu a favela. Isso foi uma novidade, eu estou colocando na narrativa da música e da cultura, que a turma do metal, eram pelo menos 3 do metal, o Átila e o Ellison Sagui, que eram roqueiros. E o Kilmer, que não era músico. Os 3 subiram para morar na favela, e na favela não existia rock. A favela era rap, 20 anos atrás.
Então a gente vê essa flexibilidade que o missionário tem que ter. Eles tocavam metal pesado debaixo do viaduto, no meio da droga, da violência, de tudo. Na hora que sobe para a comunidade, aquela cultura não existe lá. Então foi muito lindo, principalmente o Átila aprendendo rap, ouvindo rap, cantando rap com os meninos da comunidade. Esse é um dos projetos que a gente fica muito feliz, da Caverna, que completou 20 anos agora, projeto Reconstruir. Nós estamos com sede própria, uma história muito linda. Legal, trabalhamos com crianças e adolescentes de comunidade. Vários projetos sociais. Um trabalho maravilhoso. O Júnior e Michele fazem parte da liderança. Júnior também, ele era do interior de Minas, era roqueiro, tinha uma banda chamada Protestantes, também de rock pesado. Eu tenho CD de todo mundo, porque eu sou jornalista, historiador, então eu guardei o acervo dessa história toda para o futuro Museu da Contracultura e para a gente escrever nossos livros. Bacana demais. Uma das coisas que eu estava confessando para os irmãos... Geraldo, nós vamos colocar na descrição dessa entrevista o website e o perfil da Caverna de Adulão, para aqueles que estão nos assistindo poderem conhecer e fazer contato com a Caverna de Adulão. Ótimo. Geraldo, pastor Geraldo Luiz da Silva, eu vou fazer a última pergunta para você. Considerando toda essa riqueza, esse ministério, tudo que você já viveu, já passou, hoje, qual que é o seu sonho para os jovens do Brasil hoje? Nossa, excelente pergunta, viu? Os meus sonhos para o jovem do Brasil, de oração imediata, que eu faço toda noite. Deus cura os jovens com diagnóstico psiquiátrico. Deus cura os bipolares, os esquizofrênicos, os com crise de ansiedade. Eu falo sempre, Deus, eu agradeço pela ciência, agradeço pela medicina, agradeço pelos psiquiatras, agradeço pelos remédios, agradeço a quetiapina, agradeço o Rivotril, e é o meu lamento para Deus, é o meu momento pessoal com Deus. Eu falo, Deus, eu agradeço, sou muito grato pelo acesso que a gente tem, mas eu clamo mais. Os jovens estão sofrendo muito, Deus, estão sofrendo muito. Tem acesso, tem acompanhamento, na melhor das hipóteses. Tem um psicólogo, eu estou acompanhando como pastor, mas eles estão sofrendo muito. Toda noite, esse faz parte da minha oração. Socorre esses jovens, né? Em seguida vem, Deus, socorre de maneira sobrenatural os da dependência química, né? Que eu acompanho alguns, tem os que superaram, que estão bem, tem outros que eu sei que estão na luta e tiveram a recaída, e não sai de um deserto, e acompanha a luta deles há meses ou há anos, e já passaram por comunidades terapêuticas, já passaram por internações, e eu sei da luta deles. Me liga, Geraldo, estou com desejo, chega o fim de semana e me dá uma fissura, por favor, me ajuda. Todo esse clamor que chega a gente, né? Que é liderança religiosa, liderança cristã. Então, meu segundo pedido específico a Deus, Deus, socorre os jovens que estão lutando contra a dependência química. Faça o sobrenatural, faça o milagre, né? Além de tudo que eles já tiveram de ajuda, de pensamento, de psicólogo, de comunidade terapêutica. Então, eu tenho pedido muito isso, né? E, em terceiro, eu peço, no geral, para uma juventude deprimida, que, né, no geral, e com muita crise de autoestima, né? Nem está necessariamente ligado a um diagnóstico psiquiátrico, não tem uma adicção em nada, mas a gente vai entrar, vai ouvir, eu ouço jovens fisicamente, são bonitos, são inteligentes, são capazes, são atletas, mas quando começa a abrir o coração, a autoestima é tão grande, o sentimento de não ter valor é tão grande por uma série de questões. Então isso é muito comum chegar até nós, a gente leva um susto, pensar, nossa, nunca podia imaginar. A gente vê essa pessoa na faculdade, no trabalho, no esporte, mas quando chega o momento, né, ali da recâmara, né, o rei me levou para a sua recâmara, da intimidade, de abrir o coração, de falar, a gente vai ver jovens com autoestima lá embaixo. Então, clamando a Deus, falei, Deus, faça essa geração ver o quanto que eles são preciosos, quanto que eles têm possibilidades,
quanto que eles são privilegiados, que eles têm acesso a um monte de questões, a um monte de possibilidades, o quanto que eles têm capacidade, e o quanto que eles são amados, quanto que eles são amados de Deus. Então eu faço muito esse clamor, né? E orienta, abre as portas, abençoa com as demandas cotidianas de todo mundo, né? O trabalho, a faculdade, ter uma renda melhor, né? Ter um salário melhor, ter uma condição. Eu oro muito, gente, para Deus dar casa própria para as pessoas. Eu oro muito. Falei, Deus, dá um apartamento para a irmã tal, tira a irmã da opressão do aluguel, o dinheiro dela vai todo para o aluguel. Eu oro toda noite. Eu tenho uma lista de 30 pessoas que eu falo, Deus, dá uma casa própria para essa irmã, esse irmão, dá uma casa própria. É uma oração minha. Eu nunca falei isso publicamente, falando a primeira vez. Vai ter uma lista de 30 que eu peço, fala, Deus, dá uma casa própria, Deus. Essa juventude não vai conseguir ter a casa própria da maneira natural. Nossos pais conseguiram comprar um lote, construir uma casa, construir um barracãozinho, né? Hoje, uma outra questão, né? Uma outra questão, né? Não estou generalizando, é claro, tem jovens muito bem, que ganham muito bem, tem um salário muito bom, faz um financiamento muito bom, mas de maneira geral estou falando gente que eu acompanho, que eu pastoreio, né? Que eu acompanho, que eu pastoreio, que demanda chega a mim, às vezes pedido de ajuda, de socorro chega a mim, uma conta, essas coisas que chegam a nós, liderança, né? Graças a Deus chega, a gente não está longe das dificuldades, da exclusão e da pobreza, então há necessidade das pessoas, chegam até nós, então eu clamo muito isso para Deus, eu falei, Deus, tira essa pessoa, né, da opressão do aluguel, não sobra dinheiro para nada, dá uma kitnet própria para essa pessoa. Então é uma das minhas orações. Oração a gente ora tudo, né, gente? A gente abre o coração para Deus, né? E para mim, pessoalmente, a minha oração é, Deus, renova o amor no meu coração. Renova o amor no meu coração. Porque a gente já tem uma trajetória, a gente já tem uma jornada, a gente tem muitas histórias maravilhosas, muitas histórias tristes, a gente tem muito abandono, muita traição, muita ingratidão, faz parte da vida de todo mundo, tá? De todo líder, de todo missionário, de todo pastor, não é exclusivo de ninguém, né? Mas a gente precisa se agarrar em Deus, ao chamado dele para as nossas vidas, para isso não nos ferir ou não nos abalar, e muito menos não mudar o nosso foco, né? E trabalhar, e ministrar, renúncia, perdão, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, dentro desse pacote das dores, das perdas, dos abandonos, das traições, né? O meu pedido é, Deus, renova o amor no meu coração, não deixe o meu amor se esfriar, né? Porque se eu não tiver o amor do Senhor no meu coração, eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, mas vai ser mecânico, né? E não vai realmente tocar, pode dar um alívio, uma coisa imediata ali na vida de alguém, mas não vai ser aquela semente de amor que vai jogar e ela vai ter vida própria no coração de alguém. Ela vai crescer, ela vai frutificar, né? Então eu peço isso muito, lembrando as palavras de Paulo em Coríntios 13, né? Grande poema lindo do Paulo, da excelência do amor, não adianta eu ser o mais filantropo, eu morrer pelos pobres, eu ter sabedoria, eu ter ciência, eu ter a melhor teologia, né? Eu ter a maior espiritualidade pentecostal, falar línguas de anjos, se eu não tiver amor. E sempre me tocou muito Jesus pedindo dos discípulos em João, naquela sequência de 14, 15 e 16, os capítulos ali que Jesus está dando várias recomendações. É muito lindo quando Jesus fala assim, já não chamam mais vocês de servos, mas sim de amigos, né? Isso para mim é muito poderoso, muito forte, né? Porque tudo que eu aprendi do Pai, tenho conhecido, tenho ensinado para vocês, e ele dá um ensino, de novo, né? Amem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. E não existe maior amor do que alguém dar sua vida pelo seu amigo, né? Então, essas palavras de Jesus, elas são muito fortes para mim, e eu seguro nelas, e eu agarro nelas, e elas me sustentam, elas me renovam, né? Elas me levantam sempre, sempre, né? Nas dificuldades, né?
na fraqueza da alma, do coração, elas estão sempre uma grande força de Deus, dentre outras essas palavras de Jesus, né? Então, concluindo, né, minha oração para mim é: Jesus, me dê o teu amor, renova o teu amor e não me deixa desistir de ninguém que o Senhor não desistiu. Não me deixa desistir de ninguém que o Senhor não desistiu. Conversamos com o pastor Geraldo Luiz da Silva, que é pastor da Caverna de Adulão e é também jornalista. Geraldo, muito bom esse bate-papo. Obrigado por ter nos presenteado com esse tempo. Meu querido Luciano, que prazer estar aqui. Um presente de Deus estar com o Luciano. Acabei de ganhar o livro dele de presente, que eu vou ler com muito prazer. Que bênção a gente estar aqui. Muito obrigado. Gente, desculpa pelos meus óculos que estão quebrados, tá? A haste que soltou. Mas você que me conhece, que eu estava sempre assim, né? Esse óculos ficou mais de 1 ano sem quebrar. Soltou a haste aqui, tá? Mas tá dando para ver direitinho.